E agora eu vou falar aqui, da nossa escala dos colaboradores. Vou abrir aqui a escala, vou clicar no mais. Gente, a escala, vou botar sempre a unidade organizacional aqui, que é a do próprio cliente. Vou dar um nome para minha escala, vou pôr aqui escala de motoristas, por exemplo. A critério de vocês, tá? Gente, aqui ele já vai trazer tudo dentro do parâmetro da lei. Laís, aí vou falar de novo o que eu acabei de falar. "Ah, mas o meu cliente, ele diz que na regra dele, ele diz que o tempo de descanso mínimo obrigatório não é 30 minutos, é 20, é 10, não tem?" Ele tem um acordo coletivo, se ele e outra coisa, e mesmo que ele não tenha, ele vai correr o risco, o sistema está aberto, eu posso vir aqui por exemplo, na lei do motorista, ele diz que o motorista, quando ele dirige por 5 horas e meia, ele precisa parar para descansar. Se ele não faz isso, ele pode levar uma multa de R$ 130 e perder 4 pontos na carteira dele. Então, assim, tá aqui. Ah, não, aqui na minha empresa a gente bota que ele pode dirigir 7 horas direto. O sistema vai deixar? Vai entender? Vai. Vou vir aqui, ó, colocar aqui 7 horas, sem problema nenhum. Só que se ele for parado, ele vai levar uma multa, beleza? Ah, depois ele pode recorrer? Pode, aí é critério dele, tá bom? O sistema ele tá aberto para isso. Então é o que eu falei, eu vou tentar o máximo aqui, eu vou seguir conforme a lei do motorista, tá bom? E aí, tudo que tá aqui, como eu falei, ó, tempo máximo de condução diária, isso tudo aqui eu abri a tela de escala e ele já vem com isso aqui parametrizado, então vocês não precisam, ficar anotando aí, porque isso aqui vem automático, tá bom? A não ser que vocês alterem, ele vai ficar com esse padrão, tá? Com esse padrão que tá aqui. Tempo mínimo de descanso diário. Gente, esse tempo mínimo de descanso diário, o motorista ele precisa ter, dentro do período de 24 horas, ele precisa ter 11 horas de descanso. Dessas 11 horas, 8 horas delas têm que ser ininterruptas, tá? Por quê? As outras, sobrando de 8 para 11, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, são 4 horas. Essas 4 horas, elas podem ser fracionadas, tá? Pode ser que ele tem que ter um descanso mínimo, por exemplo, de 30 minutos, que é obrigatório, depois que ele dirige por 5 horas e meia direto. Então, já, nesse fracionado já entra, se ele tirar esses 30 minutos. Então, 11 horas juntando todos os descansos que ele tem. Mas, dentre esses descansos, 8 horas ele precisa ser ininterrupto, beleza? De novo, é o que está na lei, tá, gente? Não é o que a Laísa está falando. Igual aqui, ele tem que dirigir 5 quando ele dirige 5 horas e meia direto, ele é obrigado a parar por 30 minutos, é o que está lá na lei, tá bom? Tempo máximo de hora extra diária, na lei diz que ele pode, o certo são 2 horas, mas extraordinariamente ele pode fazer até 4 horas extras. "Ah, Laís, eu quero mudar aqui para 2", pode? Pode, fica à vontade. Hora prevista de início, isso daqui é para o sistema, para ele poder ajuda o sistema na hora de calcular a jornada, quando são jornadas mais complexas. Então, um exemplo, a pessoa começa 8, "Laísa, mas tem dia que ele começa 10", não tem problema, é só um horário previsto, só que não vai impactar não, tá? Então, ele começa 8, mas tem dia que ele pega 1, não tem problema, se na maioria dos dias ele pega 8, você pode colocar aqui, é só uma hora prevista de início, tá? Essa tolerância, para antecipar início, quando a gente coloca a hora de início aqui, eu dou uma tolerância que ele pode antecipar, beleza? Então o que que eu digo com isso? Ele começa às 8 da manhã, foi o que eu disse ali, né. Se ele começa às 8 da manhã, eu posso dizer que ele pode antecipar, sei lá, 2 horas. Então, às 6 horas ele pode começar a jornada dele. Se ele tentar começar às 5h50, o sistema não vai entender que é a jornada dele, tá. Então tenham cuidado com isso, tá bom? Vou colocar aqui 2 horas. E tempo previsto da operação é o tempo ali do dia todo do cara, juntando com hora extra. De novo, é previsto, gente, não é o que tem que ser. Então é o tempo total dele previsto. Então vamos botar lá 8 horas mais 2 horas extras. Vou botar aqui que ele tem previsto de operação 10. Ah, não, meu motorista não faz nunca hora extra, isso é raro. Então eu vou botar previsto aqui que ele tem 8 horas de operação prevista, tá? Eh, Seguindo aqui, hora da refeição, isso aqui não é: "Ah, Laísa, se ele se ele for sair 11, se ele só sair 2, não tem problema, isso daqui é uma hora só para notificação". A gente tem umas notificações que elas funcionam no aplicativo, tá. Então,
a gente consegue trabalhar com essa questão aí de notificar ele para avisar: "Olha, o teu horário de almoço, tá?". Então isso aqui é uma hora de notificação, tá bom? E aí aqui, período para condução noturna, aqui é o que diz a lei, que condução noturna vai das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Se tiver algum acordo coletivo diferente disso, vocês podem configurar aqui, tá bom? Bom, considerar descanso quando a espera for superior a 2 horas. Bom, gente, então aqui eu vou na minha deixa eu olhar aqui, no meu calendário de folgas, só para eu botar a mesma coisa aqui, para eu falar a mesma língua, eu trabalhei com banco de horas ou hora extra, que eu não lembro. Eu trabalhei com banco de horas, então se eu trabalhei com banco de horas, aqui eu vou colocar que a minha empresa utiliza banco de horas, tá? Tempo máximo de banco de horas diárias, que a gente já falou. Horas diárias de condução, então eu posso botar aqui que certo é ele fazer 8 horas aí de condução, tá? Horas semanais de condução, 44, que aí é de acordo com a escala, né? Então, minha escala aqui normal, 44 horas semanais de trabalho. Limite máximo de uma jornada de trabalho, de 24 horas. Gerar falta no fechamento. Isso daqui é opcional. Se eu não marco aqui, o dia que ele não lançar nada, ele vai ficar em branco lá. Bom, e aqui a gente tem os alertas em tempo real. Esses alertas aqui são todos os alertas que a gente pode colocar. Como eu falei para vocês, por exemplo, se ele dirigir por 5 horas e meia, ele precisa descansar por meia hora. Então, eu posso marcar para ele receber uma notificaçãozinha lá no aplicativo, para avisar ele que, olha, você atingiu seu tempo máximo de condução contínua. Aí ele sabe que ele precisa botar a pausa dele lá de espera, botar a espera dele, aliás, a pausa de descanso, desculpa. Tempo máximo de condução diária, eu posso alertar isso tudo para ele, tá? Isso aqui são alertas, tá bom, gente? São alertas. Termo de ajuste de jornada de trabalho. Esse termo, quando o RH precisa ajustar algo, seja porque um colaborador esqueceu de computar a jornada dele, esqueceu de finalizar a jornada tal dia, ou ele esqueceu de bater a jornada toda, e isso é necessário um ajuste manual, é necessário que alguém entre lá, igual hoje, quem bate ponto aí sabe, você vai lá, você bate seu ponto, mas às vezes você esqueceu um dia, o RH precisa ajustar isso manualmente. A gente pode criar um termozinho de ajuste, vocês podem criar com as palavras de vocês esse termo de ajuste, ou se vocês não criarem, ele vem com um padrãozinho nosso, tá? Aqui você bota a cidade, porque tem um campo lá para o motorista assinar, beleza? Gente, então agora sim eu vou conseguir salvar. Na segunda etapa, eu vou associar os meus colaboradores à escala, beleza? Então eu vou associar aqui o colaborador à escala, vou salvar e vou associar o calendário ou os calendários de folga na escala. Então eu vou associar aqui o meu calendário de final de semana e o meu de feriado nessa escala. Vim aqui, salvar e fechar. Beleza, gente? Então aqui a gente já computou aí a jornada de trabalho do nosso motorista, a escala de trabalho do nosso motorista, tá?